O Santos Futebol Clube é inacreditável. Sério, Ai, meu Deus. Eu tô rindo porque, sério, é uma coisa louca. O Santos é inacreditável. E a gente foi até o Mineirão e venceu o vice-líder Cruzeiro por 2-1. Depois de fazer um primeiro tempo assim, um primeiro tempo, com perdão da palavra, um primeiro tempo vagabundo que a gente fez. E no segundo conseguimos a virada. O Santos bateu o Cruzeiro e, cara, é inacreditável. Eu falei ontem, jamais eu vou torcer contra o Santos, eu não consigo. Não entendo até por conta da circunstância quem ia fazer isso, mas eu não consigo. Eu, Eduardo, não faço isso. E a gente foi lá e conseguiu a vitória. A gente pula para 14º lugar, tô olhando a tabela aqui, 21 pontos. O Grêmio está jogando agora, está empatando contra o Sport, né? Acabou de começar a partida. Mas a gente tem um jogo a menos também, não que o Grêmio, né? Santos, Grêmio, também o Corinthians tem um jogo a menos. Por exemplo, Vitória, que está atrás da gente, com 18 pontos, já tem os 19 jogos do turno. O Vasco, que está na zona, tem 17 também, tem 2 jogos a menos, mas tem 16 pontos. Enfim, então o campeonato está meio embolado ali, mas a gente dá esse respiro, sai um pouquinho de perto dali da zona do rebaixamento. Ainda somos 14º, na posição ruim, mas temos 21 pontos já, 6 vitórias, né? E vamos falar bastante dessa partida, o que implica essa vitória numa questão de possível troca de comando ou não, vamos falar disso também. Sem apuração até agora, pelo menos eu não vi ninguém apurando. Acabou o jogo, eu troquei a camisa e vim gravar só. Então, vou falar aí dessa vitória do Peixe que maravilhosa, né? Não tem jeito. Aliás, vitória de Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais aí a você que ainda tem o seu pai com você, quem de repente já não tem mais também. Um feliz dia também e tá tudo em paz. Ou para quem tem a mãe que faz o papel de pai, infelizmente isso acontece muito, mas também feliz dia. Ou para quem já é também, que você que me acompanha já é papai, olha aí, feliz dia para você. Eu particularmente almocei com o meu hoje, passei a tarde lá, voltei para casa e ainda pensei, bom, o Santos vai estragar o final de semana. Não estragou, toma essa. Então, antes, feliz dia aí a vocês que são pais, a quem tem o seu pai, enfim. E deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, se quiser se tornar membro também, se torne membro aqui, ajuda bastante a gente. Até falei, né, do Corinthians, o Corinthians ainda fecha o turno amanhã, né, ainda tem jogo amanhã, Juventude e Corinthians lá em Caxias, o próprio Juventude também só tem 16 jogos, mas está lá embaixo, enfim, campeonato que embolado acaba acontecendo essas coisas, né, mas o Santos venceu. Agora volta a campo domingo que vem, né, lá no Morumbi. Já tinham sido vendidos acho que 35 mil ingressos, né, ou 33, algo assim, não lembro agora, mas tinha passado os 32 já que eu vi. E agora certamente vai vender muito mais, né? O Santos venceu, Neymar, muita gente que tava, o Neymar, não sei se o Neymar vai ser suspenso, não foi, não tomou cartão, então vai jogar também. Não julgando, só pontuando mesmo, eu sei que tem muita gente que vai por isso, né, enfim. Então, 4 horas da tarde, domingo que vem, vai ter uma semana aí bem... Eu ia falar uma santa semana, né? Mas eu acho que é praticamente isso, uma semana bem tranquila, né? Não sei se vai trocar comando ou não, como eu disse, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas nem tudo foram flores, né? Obviamente. O Santos fez um primeiro tempo muito ruim mesmo. Eu não entendi qual foi a estratégia, até a escalação em si, né? Falando da escalação, o Santos foi a campo com o Brazão, Mike, Luizão e Gil. O Luan Pérez sentiu uma lesão, né? Até eu vou ler a lesão aqui, vocês já sabem, óbvio, mas eu vou ler de novo exatamente o que o Santos mandou. Ia pro jogo, né? Mas foi cortado no aquecimento ali, então por isso jogou Luizão e Gil. Souza na esquerda, Rincon e Bom Tempo por dentro, Barreal na esquerda, Guilherme na direita, Roleiser e Neymar por dentro, Neymar sendo esse falso 9. Até começou Guilherme na direita e Barreal na esquerda, como eu falei, depois eles trocaram ainda no primeiro tempo, né? E, calma aí, eu abri aqui o WhatsApp. O Santos tinha mandado, o zagueiro Luan Pérez teve uma contusão no pé esquerdo na partida diante do Juventude. Teve constatado um edema de partes moles e realizou um tratamento intensivo durante a semana. Ele apresentou melhor e foi relacionado para a partida, mas após testes no pré-jogo apresentou desconforto na região e foi cortado até do banco de reservas. Então fica aí, acho que o Luan deve voltar para o próximo jogo, né? Não me parece nada grave, mas não sei. Então, o Santos foi com essa escalação. De verdade, eu vi muita gente reclamando, mas eu não achei nada demais. Eu teria só feito a troca do Zé no lugar do Bom Tempo, do Rincon, perdão, para jogar com Zé e Bom Tempo. Mas, normal, entendi a questão do falso 9, né, testar novamente. Apesar que eu acho que depois desse primeiro tempo horrível, ele não vai tentar de novo isso, mas isso é papo para frente. Mas o Santos fez, até se defendia, eu acho até que o Santos se defendia por dentro, bem postado, quando estava postado.
o Cruzeiro tinha dificuldade para entrar na defesa do Santos por dentro, né? Então acabava que apelava para cruzamento, ou quando o Santos esticava uma bola longa e errava, né? Uma transição rápida aí que eles conseguiam encaixar, e o Santos estava tendo dificuldade nisso. Tanto que o Caio Jorge sai assim de frente, né, numa bola pelo lado esquerdo, que o Brasão faz a defesa e o Mike corta para escanteio, depois sai numa dessa. Um chute perigoso do Lucas Romero, acho que foi do Lucas Silva, um dos dois volantes também vai para fora, por assim mais ou menos. Mas as grandes chances foram de bola aérea. E aí é que eu não entendo, porque o Santos na chegada da comissão do Kleber tinha melhorado nisso. O Santos tinha feito bons jogos defensivos nesse quesito, né? Sofrendo menos pelo alto. Mas nos últimos 2 sofreu gols assim com erros bestas. E já tinha acontecido do Kaique subir sozinho, né, o lateral esquerdo do Cruzeiro, no meio da nossa zaga, que o Gil não acompanha ele, né, ele entra na zona e o Gil não consegue atacar a bola, ele cabeceia, o Brasão faz aquela defesa espetacular aquela defesa. Inclusive eu fiz um react aqui ontem, sexta-feira, né, do Renato Rodrigues fazendo um vídeo das defesas do Brasão, analisando tecnicamente. Ótimo vídeo do Renato, né? O react é mais ou menos, é bonzinho, vai. Mas o vídeo bom mesmo é do Renato, até aqui, vê lá. E o Brasão faz uma defesa espetacular. E depois, quando sai o gol, é um erro geral, mas eu não entendo muito bem que, assim, primeiro que o Barreal estava marcando o Fabrício Bruno. Aí o Barreal larga o Fabrício Bruno, o Fabrício entra e fica livre. E o Luizão é o cara da zona. E ele não acompanha. Só que nisso, o Roleiser também está marcando o jogador dele um pouco mais para trás. Então ele dá condição. Ele não subiu junto com a linha do impedimento. Então por isso que eu acho é uma falha geral, né? Uma falha que mal coordenada. Tipo contra o Juventude. O Bom Tempo está marcando o cara, escapa dele. E o Luan é o cara da zona e ataca a bola e não consegue subir. O cara da Juventude sobe sozinho. Então é um erro coletivo, mas principalmente dos dois. Hoje foi um erro coletivo, mas principalmente para mim ali do Barreal e do Roleiser. O Luizão também acho que poderia entrar na conta aí, mas enfim. Então eu me pergunto o que está acontecendo que estão errando nessa bola, que no começo era uma coisa que estava legal, né? Mas enfim, acho que é uma análise até errada de quem marcou, quem estava marcando quem e tal, e acaba saindo o gol do Cruzeiro, né? O Fabrício Bruno sobe sozinho, sem chances para o Brasão defender. Só que logo em seguida a gente tem a grande chance do primeiro tempo de empatar, né? Talvez a única do Santos, né? Que é um erro lá do Villalba, o Guilherme manda pro Neymar pro meio da área e o Neymar pega de primeira para fora isolando. E assim, quando você tem um cara igual o Neymar no time, você espera que ele guarde esse tipo de lance, né? O Guilherme perder esse gol, você... tá bom, né? Você vai ficar puto, mas você vai entender. O Neymar não pode. É o tipo de lance que você espera que o Neymar guarde. E aí é parecido até do jogo contra o Inter, né? Que ele perde gols ali que um cara da qualidade dele, um cara que tem a importância que ele tem pro time, não pode perder, né? Mas, e aí, a gente tem que elogiar isso. O Santos vai pro intervalo completamente cabisbaixo no sentido de, porra, os caras foram muito melhor, bombardearam a gente e tal, mas saiu só com 1-0. E aí o Kleber faz mudanças interessantes, que eu falei no grupo aqui de amigos, né? Na hora que fez as trocas, eu falei, pô, gostei dessas trocas. Vai ter 2 caras de velocidade dos lados agora e um pivô para tentar sustentar. Só não gostei muito que tirou o Roleiser, mas vamos ver, entendi. E realmente entendi. E aí acabou que deu certo, né? Porque saíram Barreal, Roleiser e Rincon, né? Que já tinha um amarelo. Entraram Tiquinho, Cabageiro e Zé Rafael. E aí, Tiquinho pivô, Neymar voltou a ser o maior armador, Cabageiro abriu na direita, Guilherme na esquerda, o Zé foi esse primeiro cara. Então você tinha 2 caras de ataque ao espaço e velocidade pelas laterais, você tinha o Zé, que como primeiro volante tem essa responsabilidade de soltar a bola mais rápido, mas mesmo assim tem a capacidade de marcar. Você tinha um Bom Tempo ainda sendo esse cara de conduzir a bola, inclusive no primeiro tempo ele também não tinha conseguido muito fazer isso, no segundo já conseguiu mais. E aí, cara, você melhora o time, né? O Santos melhora na segunda etapa. Se você for olhar até questão de impressões, você vai reparar, você para assim e pensa, porra, o Santos teve tal chance, tal chance, várias ali no segundo tempo. Várias não, né? Mas algumas, né? No primeiro só teve aquela, né? E um chute travado do Souza. Teve aquela do Neymar por cima e um chute travado do Souza. Então, as trocas surtiram efeito, né? E aí você consegue empatar, né? Consegue empatar o jogo no gol do Guilherme, numa bela... A jogada começa com ele, inclusive, e um belo cruzamento do Cabageiro, né? O Cabageiro esperou, olhou para a área e viu o Guilherme lá no segundo pau, mandou para ele. O Guilherme empata, um lance bem inteligente dos dois, né? Tanto do cruzamento do Cabageiro quanto o Guilherme, bem posicionado, estava atrás da linha para não estar impedido, né? E aí até acaba saindo o erro, né? No lance seguinte a gente tem um gol, que é anulado pelo VAR,
que assim, eu não vou entrar em muito detalhe, mas se fosse a gente tivesse esse gol no lado, eu ia ficar bem puto. Ia ficar bem, bem puto mesmo, né? Não posso ser hipócrita aqui. Mas, enfim. E aí depois o jogo dá uma esfriada. Eu acho que até o Cruzeiro, no sentido do ímpeto físico também, porque o Cruzeiro no primeiro tempo você via, né? Quando perdia a bola, já tinha 1, 2, 3 caras até para tentar roubar. Tem um lance até icônico ali icônico, nossa, né? O lance que você lembra fácil, vai. Que o Roleza domina a bola, tira um cara, já tem um de um lado, outro do outro, e o cara que ele deu o primeiro corte atrás. Então são 3 caras ali, engolem ele, roubam a bola e tal. E o Santos não estava fazendo isso, não estava nem conseguindo nem perto de fazer isso, né? Não era agressivo, nem quando o Cruzeiro, por exemplo, chegava, tinha a bola na frente, o Santos dava um certo espaço e estava bem postado, mas não ia fazer essa pressão nesse primeiro combate com muita agressividade mesmo, né? E o Cruzeiro tinha. E no segundo tempo, acho que o Cruzeiro baixou um pouco disso, não sei por questão física, por questão técnica, enfim, não interessa. E aí o Santos consegue equilibrar um pouquinho. E teve outras oportunidades, né? O Neymar teve um cruzamento na área para o Tiquinho que ele cabeceia para fora, tiveram chances ali, né? Uma finalização do Cabageiro, que ele até poderia ter soltado para o Mike, mas eu entendo ele ter finalizado. E aí depois sai o gol, que o Santos já tinha tido uma chance antes, né? Que o Neymar vai arrastando e perde a bola. E aí no lance seguinte, o Guilherme carrega e segura. Aliás, tem que elogiar muito essa bola. O primeiro tempo do Guilherme também foi muito ruim. Eu já vou falar no jogador a jogador, mas ele segura muito bem a bola, carrega e ele vê o Cabageiro passando. E justamente naquela característica que a gente falou, que o Cabageiro falou que ele faz muito, né? Que é o ataque ao espaço na diagonal. Ele estava na direita, entrou na área, o Guilherme achou o passe ali, bem entre o lateral e o zagueiro. E ele completou muito bem na saída do Cássio. E aí depois foi só o Santos segurar, né? Até entra o Schmidt e Escobar. E o Schmidt dá um susto ainda, né? A bola bate no braço dele, não foi pênalti, é bem verdade. Mas a gente consegue aí a vitória com muita dificuldade. E que eu acho que a emoção pro torcedor é uma coisa, pro dirigente tem que ser outra, né? Não podem deixar de esquecer o primeiro tempo ruim que foi. Em que pese a boa leitura que para mim teve o Kleber, sua comissão, no intervalo. Mas o primeiro tempo do Santos, para mim, eu tava lembrando muito do jogo contra o Fluminense. Foi o último do Caixinha no comando. Foi um time covarde, um time que não quis jogar, um time que ficou se defendendo e, vamos ver o que dá. E acabou ainda aquele jogo, foi punido por uma bola no último minuto. Esse a gente mudou radicalmente pro segundo tempo, é verdade, e equilibramos as coisas, né? Nem que o Santos foi super bem no segundo tempo, não. Mas equilibrou, conseguiu jogar, botou a bola no chão e teve ali uma mudança interessante, né? Como eu falei, de ter esses jogadores de mais velocidade para buscar a vitória. Então, espero que a cabeça da alta cúpula não seja condicionada só com o resultado. Eu sei que é difícil pedir isso para eles, mas por favor, né? Enfim, tô aliviado, viu? Difícil. Mas já falei da tabela, né? Falei do jogo em si. E vou falar do... Cara, o Cruzeiro teve 15 escanteios, a gente 3, para vocês terem noção de como foi doideira, né? No primeiro tempo, por exemplo, eles tiveram 9 e a gente 1. No segundo, 6 e a gente 2. Finalizações, o Cruzeiro teve 19 e a gente 9. É loucura isso, né? Mas, enfim. Jogador é jogador. O Brasão fez uma partida espetacular. Espetacular. Defesaças no plural. Aquela da cabeçada no primeiro tempo, aquilo é uma loucura, cara. Aquilo é uma loucura, uma defesa... Cara, um absurdo. Muito bem o Brasão, muito bem mesmo. O Mike, gostei, achei que fez um primeiro tempo até um pouco mais discreto, mas quando foi ser esse cara para disputar, disputou muito bem as bolas. Na frente não foi tão bem, né? Não apareceu tanto. Eu nem lembro, por exemplo, de ele ter cruzado nenhuma bola, mas acho que é um lateral muito mais seguro do que o Igor Vinícius, né? Acho que tem uma diferença bem clara ali de atuação dos dois. Luizão, para mim o Luizão fez um bom jogo. Tirando o lance do gol, que, como eu falei, não acho que seja culpa dele, mas eu acho que é um erro geral e ele tem uma certa participação. Mas nem é o principal erro o dele para mim, tá? Mas assim, um bom jogo no geral, claramente estava nervoso, mas esse jogo eu entendo ele estar nervoso, né? Contra o vice-líder, ele entrou numa fogueira, mas foi bem, tomara que pegue confiança, é um zagueiro de potencial. A gente fala desde o começo, né? O ideal não era ter ele para ser titular, era ter ele para entrar de vez em quando ali quando precisasse. Mas enfim, né? O Gil, acho que fez um primeiro tempo muito ruim, até melhora no segundo, é bem verdade, tá? Inclusive ele tira uma bola no contra-ataque que eu me surpreendi, ele teve que correr para trás e consegue ganhar na velocidade.
Mas, no geral, não gostei muito da partida dele. O lance que o Kaique cabeceia, que o Brasão faz essa defesaça, é em cima dele. Ele tá olhando só a bola completamente, mesmo ele sendo o cara da zona, né? Também, o cara da zona tá... São 3, o Santos deixa 3 na pequena área, né? Sendo esses caras da zona. E aí os caras da frente, que estão, né, na marca do pênalti ali, mais ou menos, são os individuais. O Kaique até sai sozinho e o Gil não consegue nem se mexer para atacar a bola ali. Então, acho que errou nesse lance. E teve um outro que ele erra numa movimentação, que é um passe que sai. Eu acho que é do Caio Jorge pro... Talvez seja pro Christian, que tá jogando pelo lado direito, que era o esquerdo da defesa do Santos, né? E ele não consegue também alcançar, mas acho que fez um segundo tempo bem mais interessante também. Acho que o Souza também, assim como o resto, fez um segundo tempo muito melhor que o primeiro, apareceu no ataque, quase fez o gol dele, né? Fez uma bela finalização. Até poderia ter tocado pro Neymar, de repente, mas assim, entendo ter chutado também. Eu tô até olhando aqui, mas eu acho que ele foi quem mais desarmou do jogo, tá? O Souza. Ele teve 4 desarmes, tô olhando para ter certeza, mas eu acho que foi isso mesmo. Tô passando aqui pelos outros jogadores do Santos. Quem se aproxima dele foi o Luizão com 3, se não tô enganado. Não, o Luizão só fez 2 também. É isso mesmo, o Souza foi o jogador com mais... O Gil foi o segundo com 3, tá? Também. Mas foi o jogador com mais desarmes aí na partida pelo lado santista. Gostei muito da partida defensiva do Souza, tá? Rincon, se o Wilton, que não é um grande árbitro, né, resolve, poderia até ter expulsado ele. Eu não acho que merecia, tá? Não acho. Eu não acho nem que merecia o cartão, para falar bem da verdade. É que ele faz 2 faltas por trás, né? Se o Wilton resolve, expulsa ele, né? Vai saber. Tu não entende critério também dessa arbitragem, né? Mas não gostei muito da partida dele, não. O Bom Tempo também, para mim, faz um primeiro tempo apagado, segundo bem melhor, segundo... Se bem que no primeiro é ele que puxa o único contra-ataque, né? Que o Souza chuta e é travado, é o Bom Tempo que puxa essa bola lá de trás. Mas, enfim, a gente sabe que ele pode entregar mais, assim como eu acho que ele entregou no segundo tempo. O Barreal eu não gostei muito, mas até falando dos jogadores da frente, eu vou fazer um panorama geral, né? Guilherme, Barreal, Roleiser, Neymar, os do primeiro tempo. Quando você tem todos jogando mal, alguma coisa está errada, né? Não é só eles, né? Mas fica aí o registro. Mas não gostei muito da atuação do Barreal, entendi a saída dele. Acho que foi um pouco natural até. Assim como o Roleiser, até era um cara para procurar sair no contra-ataque, era ele, né? Esse cara principal, muitas das vezes, porque ele ficava mais próximo ali da defesa do que o Neymar, né? Ele cai pelo lado direito, mas um pouco mais para trás, o Neymar mais pelo esquerdo. Mas entendi a saída dele também. Ele até coloca o Guilherme, se vocês lembraram, ele dá um corte no Lucas Silva e lança o Guilherme do lado direito. O Guilherme domina e dá um passe a mais e o Fabrício Bruno tira a bola dele com facilidade. Tosco até esse erro, mas no geral também é uma partida um pouco abaixo do Roleiser. Se você tenta, por exemplo, tirar o Neymar no intervalo, isso nunca vai acontecer, tá? E o Roleiser ser o camisa 10, eu acho que faria sentido também, tá? O Neymar, pra mim, não fez um bom jogo. Um jogo que me incomodou um pouquinho, às vezes, que ele perde a bola, por exemplo, não no interior da área, um pouquinho mais à frente, quase no meio de campo ali, que ele perde tentando dar um driblinho curto. O Barreal também fez isso uma vez, tentando dar uma caneta. O próprio Guilherme também tenta dar um chapéu e perde a bola. Acho que falta um pouquinho de leitura para esses caras do Santos na hora de fazer isso. Porque, pô, você tá saindo, o time saindo, você já tava com uma dificuldade de reter a bola. Então, não tenta dar driblinho curto ali, né? Acho que acabou errando umas 2 vezes assim nisso. No segundo tempo, até acho que ele foi bem combativo, né? Tecnicamente eu não achei ele tão bem, mas foi mais combativo sim no segundo tempo também, é bem verdade. Apanhou também, sofreu faltas hoje, mas aquele lance mesmo, por exemplo, que ele corta um, corta outro e leva para o meio, ele tenta cavar a falta em vez de bater pro gol, poderia ter resolvido mais rápido. Acho que em alguns lances ele pode fazer isso, né? O Guilherme, pra mim também, pra falar bem na verdade, eu não achei que ele fez um grande jogo, tá? Eu sei que, porra, o cara meteu o gol e deu assistência, mas ele não fez um grande jogo. Mas ele foi decisivo e muito importante, óbvio. O passe dele, como eu falei no começo, ele vai muito bem no sentido de ele carrega a bola, segura, espera. Na hora que o Cabageiro faz o movimento, ele solta a bola no tempo certo. Um belo passe mesmo, até melhor que o gol, que pra mim o gol vai ter mais mérito do Cabageiro. Mas foi decisivo, Guilherme, importante a participação dele nessa partida. E dos reservas, acho que o Zé entrou bem.
apesar de ter dormido de uma forma assim bizarra naquele lance, repito, foi parecido com aquele lance do Juventude, que é o primeiro lance que ele entra no jogo, que ele dá uma dormida, perde a bola e o Juventude perde lá. Acho que o Brasão salva, né? Talvez precise entrar um pouquinho mais ligado na partida. Mas no geral ele foi bem melhor que o Rincon, por exemplo, porque ele chegava à frente, né? Ele não só tocava a bola, mas ele aparecia um pouquinho mais à frente. O Tiquinho, eu acho que não foi de grande participação assim, mas era um cara para segurar a bola, né? Para pelo menos brigar quando ela ia no alto. Tanto que ele venceu 4 dos 5 duelos aéreos. Quando a bola vinha para ele, ele conseguia brigar, né? Não tinha ninguém para fazer isso. Então entrou para fazer essa função, assim como foi contra o Sport e conseguiu. Apesar que aquele jogo contra o Sport ele atrapalha o Neymar até, né? Num lance. E o Cabageiro entrou muito bem, entrou fazendo a dele, que é justamente atacar o lado, ir na velocidade. Entrou marcando também, ajudou o Mike a marcar pelo lado direito. É um jogador que é aquilo que a gente falou, pode não ser nenhum craque, o que eu acho que realmente não é, passar longe disso, mas é uma aposta barata, interessante e que de repente você consegue futuramente ter um retorno técnico e financeiro. Hoje ele já garantiu pontos, já é um pouco do retorno técnico, né? Enfim. E o Escobar e o Schmidt nem tiveram tempo, né? Entraram nos acréscimos com 2, 3 minutos, nem sei se chegaram a tocar na bola. O Schmidt toca dando susto, né? Mas acho que nem tocaram na bola mesmo em si, tá? Então assim, ótima vitória, maravilha, mas a análise precisa ser feita com muito mais razão do que coração pela parte da diretoria do Santos. O que você acha disso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e Santão venceu, ainda bem. Amanhã a gente volta. Valeu!